Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, estamos hoje perante mais uma iniciativa de suprimento de mais uma inconstitucionalidade reconhecida a mais uma iniciativa do Governo ou da maioria. E esse, de facto, Sr. Secretário de Estado, é um recorde que já ninguém vos tira. O recorde das declarações de inconstitucionalidade, os senhores já o levam. E, mais uma vez, estamos confrontados com uma declaração de inconstitucionalidade que resulta da obsessão e da incapacidade e da falta de vontade desta maioria parlamentar para ouvir aquilo que se diz na Assembleia da República. Esta questão que é alvo de declaração de inconstitucionalidade foi provavelmente a questão mais discutida em todo este processo legislativo. Foi objeto de discussão em todas as audições feitas pelo Grupo de Trabalho. Foi objeto de discussão das normas que em concreto foram discutidas, quer as da proposta de lei do Governo, quer aquelas que, sobre a mesma matéria, dispunham num outro sentido, no âmbito do projeto de lei do Partido Socialista. E o Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, de nada serve dizer que dos outros grupos parlamentares não houve qualquer proposta de alteração em relação a isto. O Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro sabe tão bem quanto nós que não tivessem sido estas normas da proposta de lei aprovadas como foram, outras leis resolveriam o problema. Nomeadamente a lei da arbitragem voluntária, que dispõe em relação à arbitragem voluntária e naquilo que não tivesse regulado, aplicavam-se as regras exclusivamente naquilo em que a proposta de lei as regulasse. E, portanto, o Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro sabem que o problema não foi não terem sido apresentadas propostas alternativas. O problema da inconstitucionalidade está nestas normas da proposta de lei que foram aprovadas pela maioria parlamentar na Assembleia da República, apesar de todas as chamadas de atenção, apesar de todos os alertas feitos relativamente à inconstitucionalidade que tínhamos pela frente. E, senhoras e senhores deputados, a questão central é esta. Estas normas são inconstitucionais e são inconstitucionais porque resultam de uma intenção política que não é ajustada, que é a intenção de retirar dos tribunais aquilo que deviam ser matérias julgadas e decididas pelos tribunais e remeter para os tribunais arbitrais normas que não deviam estar fora daquilo que é a justiça estadual, a intervenção concreta dos tribunais estaduais. E, senhoras e senhores deputados, não há forma de resolver este problema sem discutir aprofundadamente esta opção política de fundo. Senhoras e senhores deputados da maioria, esta proposta que os senhores aqui apresentam, remetendo para o Supremo Tribunal Administrativo o julgamento no âmbito de um recurso de revista, não resolve o problema. Continuaremos a ter os tribunais estaduais a intervirem de forma abstrusa. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, chamo a vossa atenção para o artigo 7º do anexo da proposta de lei, do decreto que estamos aqui a discutir, que continua a prever a arbitragem voluntária em matéria laboral. Esta matéria é uma das matérias em relação às quais a intervenção do Tribunal Arbitral é completamente estranha. E tal como esta, outras haverá em que, com a intervenção do Tribunal Arbitral do Desporto e com a possibilidade de recurso de revista, teremos o Supremo Tribunal Administrativo a intervir e a decidir sobre matérias que deviam estar completamente excluídas do âmbito de intervenção da jurisdição administrativa. E, portanto, senhoras e senhores deputados, não há forma de salvar este processo legislativo sem ser com o retrocesso da maioria e do Governo em relação à intenção inicial de desjurisdicialização destas questões, sem ser com o passo atrás dado pela maioria e pelo Governo relativamente à intenção de retirar dos tribunais questões que só nos tribunais devem ser dirimidas e não no âmbito de tribunais arbitrais. Senhoras e senhores deputados, estas propostas que os senhores aqui apresentam, os senhores deputados da maioria, não vão resolver os problemas de fundo, nem sequer podem garantir aquilo que são os objetivos que os senhores afirmam ter quando aprovaram esta proposta. Porque estas propostas não garantem a celeridade e mesmo nos casos em que possa haver justiça mais rápida, certamente as partes mais dificilmente se vão conformar com essas decisões e isso, senhoras e senhores deputados, é má justiça. Justiça apressada que não resolve os conflitos é má justiça.